Em seguida nós vamos orar. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém? Põe a Bíblia aí no banco, levanta a sua mão. Pai, nós apresentamos a Ti o Marcelo, nós apresentamos a Ti mais uma vez a irmã Gema, oramos pelo Roberto Carlos que está na UTI, o Ivanil, o Wesley, oramos pelo pastor Enéas. Senhor, cura as pessoas que estão na UTI, no hospital, na Santa Casa, pessoas que estão na ala do Covid, pessoas que estão internadas lá no hospital da Unimed, no hospital do CEAM. Cura, meu Deus, em nome de Jesus. Olha também para todas as pessoas que estão se recuperando no seu lar. Repreenda o mal, faz zerar o número de óbitos, faz zerar o número de casos, dissipa essa pandemia, destrói esse vírus, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Passa o sangue de Jesus sobre cada crente, dá proteção, dá livramento, ó Deus Todo-Poderoso, e fala conosco agora, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Amém. Pode sentar-se, homem de Deus e mulher de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O profeta Zacarias profetizou após o exílio babilônico. Ele profetizou acerca da conclusão do templo, e ele falou acerca das promessas messiânicas, cerca de 500 anos antes de Cristo. Como já disse, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, e ele foi usado por Deus ao dizer estas palavras. Primeiramente, a um homem chamado Zorobabel, mas esta palavra também, ela pode ser aplicada a nós. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu quero trazer esta palavra e aplicá-la a mim e a você. Zacarias, ele teve várias visões, e ele foi usado por Deus para encorajar Zorobabel e para encorajar o povo de Israel. E esta palavra também é de encorajamento para mim e para você. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu quero falar de forma simples, de forma clara e bem objetiva. O tema desta mensagem é este: não por força nem por violência. Nós precisamos servir a Deus por amor, com fé e com alegria. Não é por força e nem por violência, mas nós precisamos servir a Deus por amor, com fé, com alegria. Isso tem que ser do coração, tem que ser da nossa alma. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 23 está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que a gente fizer, nós precisamos fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A sua vinda aqui nesta noite precisa ser por amor. Você estar aqui participando desse culto, esse ato precisa ser feito com fé, precisa ser feito com alegria.
Você não pode vir aqui empurrado. Você não pode vir aqui obrigado. Você precisa vir por amor. E tudo que você fizer, você precisa fazer de coração, como ao Senhor e não aos homens. Quem trabalha no data show, na transmissão, no som, no ministério de louvor, na junta diaconal, precisa fazer com amor, precisa fazer com fé, precisa fazer com alegria. Quem dizima, quem oferta, precisa fazer com amor, com alegria, com fé. Quem glorifica, não deve fazer para agradar o pastor, ou porque o pastor pediu para levantar as mãos. Você precisa fazer isso de forma espontânea, com naturalidade. Você precisa fazer isso para agradar a Deus, para adorar a Jesus, não por força, nem por violência. Você não pode vir na igreja para agradar a esposa, ou para agradar o marido, para agradar o pai, a mãe, ou o filho, ou a filha. Você precisa vir por amor. Você precisa vir com fé, e você precisa vir com alegria. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja bem, nós precisamos ser firmes e constantes. Nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Haverá uma recompensa. Ore com amor, ore com alegria, ore com fé. Leia a palavra com amor, com alegria e com fé. Adore a Deus por amor, por gratidão, por devoção. Meus irmãos, só o fato de estarmos vivos já é um grande motivo para adorarmos a Deus. Não por força, nem por violência. Nós precisamos servir a Deus por amor, com fé e com alegria. Quantos querem servir a Deus desta maneira? Que o Senhor coloque isso no seu coração, que Deus coloque isso na sua mente, que você tenha prazer em servir a Deus, que orar para você seja um hábito, como o hábito de respirar. Sem respirar, nenhum de nós vive. Que a oração seja para nós como respirar, faça parte da nossa vida. Que nós possamos investir tempo na leitura da palavra, e que isso seja para nós de grande prazer, de grande alegria. Nós não devemos fazer nada para Deus por obrigação ou por causa de medo. Eu sei de pessoas que servem a Deus por medo de ir para o inferno. Não, esta não é a motivação correta. Nós devemos servir a Deus porque o amamos, desejamos a sua presença e queremos viver eternamente com Ele. Não podemos servir a Deus por obrigação, fazer a obra de Deus, servir a Deus por causa do medo. Não. O salmista Davi disse no Salmo 122, no verso 1, um texto clássico: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos cultivar alegria em estar na casa de Deus. Precisamos cultivar alegria em fazer a obra de Deus. Quando nós temos isso no nosso coração, até um serviço pesado se torna motivo para louvor. Por exemplo, os irmãos que fizeram a limpeza em frente à igreja, fizeram por amor, com fé e com alegria, senão não fariam. Pessoal que foi lá e trabalhou na radar, se limpou e roçou e cortou a grama e arrumou uma coisa e arrumou outra. Serviço pesado, serviço braçal.
mas fizeram com amor, com alegria. Isso se torna motivo de louvor a Deus. Agora, meus irmãos, se a gente vem para a igreja murmurando, se a gente vai fazer alguma coisa na obra reclamando, Deus não se agrada, e isso não faz bem para nós, e nem para a obra de Deus. Então nós não devemos fazer nada por obrigação, e nem por causa do medo do pastor. Se eu não fizer, o pastor vai chamar a minha atenção. Se eu não for, no outro dia o pastor já vai ligar para mim me cobrando. Não, meus irmãos, nós devemos fazer a obra não por força e nem por violência. Alegrei-me quando me disseram, vamos orar. Alegrei-me quando me disseram, vamos ler a Bíblia. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao monte. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao mutirão para ajudar um irmão. Alegria, coração voltado para Deus, coração voltado para servir, coração disposto a estender as mãos, não por força e nem por violência. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o texto tradicional que a gente lê na hora dos dízimos e das ofertas, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja bem, esse texto é muito usado para dízimos, para ofertas, e o contexto realmente fala disso, mas nós também podemos aplicá-lo a todas as áreas da nossa vida. Tudo que formos fazer, não devemos fazer com tristeza ou por necessidade, por obrigação, amando de alguém. Não. Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que faz com alegria. Se é para dar carona para alguém murmurando, não dê. Se é para dar carona para alguém, faça com alegria. Se é para ajudar no mutirão, se é para dar uma oferta especial, não faça reclamando, não faça. Se for para fazer, faça alegre, com muito amor e com muita fé. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga aleluia. Não por força, nem por violência. Há um texto onde Paulo nos diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não devemos fazer por obrigação, não devemos fazer por causa do medo. É claro, irmãos, que nós temos líderes que estão sobre nós, nós estamos debaixo de autoridade, existem pessoas que exercem liderança sobre nós, e essas pessoas são usadas por Deus para nos corrigir, para nos despertar, para nos alertar, para nos incentivar. Por muitas das vezes eles cobram, isso faz parte da vida, mas eu quero incentivar você a não esperar cobrança. Não espere o seu líder falar, não espere o seu superior mandar. Faça por amor, faça por alegria, não faça por obrigação, não faça por medo. A motivação deve ser o amor, e a intenção deve ser agradar o coração de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós precisamos imitar a Deus como filho amado, e precisamos andar em amor. Então, meus irmãos, a motivação do nosso coração tem que ser o amor. O que te motiva a fazer a obra deve ser o amor. Não é dinheiro, não é fama, não é status, não é aparecer, mas é o amor. E veja que foi sobre isso que nós pregamos no domingo passado. O amor é o dom supremo, o amor é o grande mandamento, o amor é fruto do Espírito. Meus irmãos, a intenção do nosso coração deve ser agradar a Deus. Você precisa fazer de tudo para agradar a Deus. Tudo que você fizer, se for para limpar a igreja, faça para agradar o coração de Deus. A esposa, quando cuida do marido, faça isso para a glória de Deus. O marido, quando cuida da esposa, faça isso para a glória de Deus.
O pai e a mãe, quando cuidam dos filhos, façam isso para louvor do nome de Jesus. O filho, a filha, quando honra o pai, quando honra a mãe, deve fazer isso para a glória de Deus. A motivação, Deus conhece as motivações do nosso coração. Nada façais por contenda e nem por vanglória. Filipenses 2:3. Meus irmãos, a motivação deve ser o amor. A intenção nossa deve ser agradar a Deus. Agradar a Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos querem viver debaixo dessa perspectiva? Levanta a sua mão. Quantos querem viver com este propósito? Glorifiquem a Deus. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se você participa de uma liderança na igreja, faça com amor. Se você faz parte de uma diretoria, faça com a intenção de agradar a Deus. Lamante o cantarama surianda lamanaia. Não por força, nem por violência. Deus colocará em nosso coração a motivação correta. Deus colocará em nosso coração a intenção correta. O que é que te motiva? Qual é a motivação do seu coração no serviço a Deus? Qual é a motivação da sua alma? Qual é o motivo de você estar aqui? Você veio porque alguém da sua família é da igreja e você precisa vir? Deus vai colocar em nós a motivação correta. Não por força, nem por violência. Nós devemos ser influenciados pelo Espírito. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo influencie a nossa vida. Veja o que Zacarias disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que precisa influenciar você. É o Espírito de Deus que precisa motivar você. É o Espírito Santo que precisa mover você a uma visita, a uma campanha, a um jejum. Não é força, não é violência, mas quem precisa mover você é o Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 17, está escrito assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você tem a liberdade, e onde está o Espírito Santo, há liberdade. Você não é preso a nada, você não está amarrada, você não está amarrado. Nenhum de nós serve a Deus aqui algemado. Minha irmã, meu irmão, permita que o Espírito Santo influencie você a ser uma profetisa, a ser um profeta, a ser um pacificador, a ser um restaurador, um tapador de brechas. Permita que o Espírito Santo faça de você um pregador do Evangelho, um adorador por excelência. O Espírito, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Não quero que você mude de vida para me agradar. Não quero que você abandone o pecado por causa de mim. Eu quero que o Espírito Santo mude a sua vida. Eu quero que o Espírito Santo torne você uma pessoa melhor. Eu quero que o Espírito Santo produza em nós o caráter de Cristo. Eu quero que o Espírito Santo produza em nós a personalidade de Jesus. Pedro disse, 2 Pedro 3,18: antes cresçais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu desejo é que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você será a mesma pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 5 e versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos convidados a viver no Espírito, somos convidados a andar no Espírito, não por força, não por violência, pelo Espírito. Quem vai mostrar para você o que é certo, o que é errado, será o Espírito de Deus. Quem vai mostrar para você o que você precisa parar de fazer é o Espírito Santo. Quem vai mostrar a você o que você deve fazer a partir de agora é o Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu quero concluir esta mensagem com um texto maravilhoso, Efésios capítulo 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Levante a sua mão nesta noite, seja cheio do Espírito, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um homem cheio do Espírito Santo. Deus te dará mais sensibilidade para ouvir a sua voz e para sentir a sua presença. O Espírito Santo vai falar com você de madrugada, a palavra de Deus vai mover o seu coração. Enchei-vos do Espírito e falai entre vós, versículo 19, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças, versículo 20, por tudo, em nome de Jesus. E versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sabe como que você vai ganhar o seu marido? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O seu filho vai ser alcançado não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Eu quero o Espírito na minha vida. Só quem quer, levante a sua mão, se coloque de pé junto comigo. Eu sinto a presença dele aqui. Enquanto o ministério de louvor se posiciona aqui no altar, levante as suas mãos e comece a glorificar. É tão bom falar do Espírito Santo, é tão maravilhoso. Hoje de manhã, quando a missionária Sandra pregou aqui sobre o Espírito Santo, a unção de Deus tomou a igreja. Quando o ministério de louvor cantou, eu navegarei, a igreja foi tomada pela glória de Deus. E nesta noite não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Levante as suas mãos e receba. Receba mais de Deus sobre a tua vida. Senhor, obrigado por esta palavra. Nos ajuda, Senhor, a te servir por amor, a te servir com fé, a te servir com alegria. Pai, nos ajuda a compreender que não devemos fazer a tua obra por obrigação e muito menos por causa do medo. Que a motivação do nosso coração seja o amor e que a intenção da nossa alma seja agradar o teu coração. Pai, permita que nós sejamos influenciados pelo teu Espírito. Aleluia! Esse é o anseio da nossa alma, esse é o anseio do nosso coração, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem!